O ministro Flávio Dino prepara agora voto após a publicação de acórdão pelo TSE. Ele pediu vista, por enquanto a gente tem ali um placar um pouco mais favorável a uma eleição indireta, o que levaria o Douglas Ruas a ser governador do Rio, e ele é candidato também ao próprio cargo. O que a gente tem visto no Rio de Janeiro são dois adversários brigando de antemão por uma disputa de outubro. É isso, a gente já até viu outra judicialização desse caso a partir de uma ação do PDT para impedir, por exemplo, que o Douglas Ruas possa assumir o governo do Rio de Janeiro. O ministro Flávio Dino, para a gente recuperar um pouco, alguns dias que a gente não fala disso, Uribe, tinha pedido vista, sob o argumento de que não tinha do total acesso à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do agora ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Então era preciso entender o alcance dessa decisão, lembrando que na esteira de que essa seria a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o governador Cláudio Castro acabou renunciando ao cargo. E é preciso ter a publicação do acórdão. Isso não tinha acontecido até ontem, às 23 horas, quando houve, portanto, a publicação desse acórdão. Então, fui ouvir algumas fontes dentro do Supremo Tribunal Federal para primeiro saber, e aí, temos expectativa do ministro Flávio Dino devolver esse pedido de vista, já que a situação no Rio de Janeiro, ela tem um caráter, querendo ou não, de urgência. A gente tem o presidente do Tribunal de Justiça governando o Estado nesse momento, Uribe? E agora a etapa que entra é justamente do ministro ler o acórdão, estudar, entender se todas as dúvidas levantadas estão sanadas, preparar o voto dele para aí sim poder avisar o presidente da Suprema Corte, Luiz Edson Fachin, de que vai devolver esse pedido de vista para que o julgamento possa continuar. Então, são algumas dúvidas que precisam ser sanadas. Enquanto isso, a gente vê a política se movimentando, Uribe? A gente vê o quanto isso traz uma situação de insegurança no Rio de Janeiro, o quanto também a Assembleia foi se adiantando, se agilizando em relação a esse processo, porque houve uma mobilização muito forte da direita, do Douglas Ruas em relação a isso, e, do outro lado, a esquerda também vai se comportando em uma maneira de reação, principalmente a partir dessa ação que a gente teve do PDT, se não me engano, que foi apresentada. Outros partidos também têm a expectativa de acionarem. Então, o Supremo Tribunal Federal, voltando a essa questão, pode contribuir muito até para essas outras frentes do judiciário que vão sendo abertas a partir desses partidos que vão acionando a justiça em relação à situação lá no Rio de Janeiro, O PSD do Eduardo Paes, que vai tentar a vaga para ser governador do estado. O mundo da política está se movimentando porque, se o Supremo decide que precisa de uma nova eleição, uma eleição direta, aí muda muita coisa. Para a direita, o que interessa é a eleição indireta, porque isso já está mais do que claro, mais do que comprovado, dá força a esse projeto do Douglas Ruas lá no Rio de Janeiro. Teve agora a decisão do Cristiano Zanin negando para o PSD a possibilidade ali do desembargador sair do governo do Rio de Janeiro. Então a gente tem esse cenário agora incerto. Vamos ver como vai se posicionar o Supremo Tribunal Federal.